Sejam muito bem-vindas à dor de ser filha. Não é um tema agradável. Na verdade, como sempre aqui, a gente está tocando em temas sensíveis e a ideia aqui é fazer vocês pensarem, refletirem, abrirem a mente e expandirem. Então, é um tema muito sensível. Quando a mãe que a gente teve não era a mãe que a gente gostaria. Na verdade, em alguns momentos eu briguei um pouco com esse gostaria, será que precisava? Não, mas a mãe que eu tive é a mãe que eu precisava para desenvolver algumas competências, para desenvolver algumas habilidades, para curar coisas em mim. Então, o primeiro ponto é a mãe que você precisava. Pode não ser a que você gostaria, mas é a que você precisava. Fran, Cá, você tá sem imagem, tá? Só pra te falar. Que você tá sem. Você não tá aparecendo pra gente. pronto. Você tá... Agora eu tô aqui. Ai. Ai, parece que é o robô falando, é esquisito. É isso, né? Ou que a gente escolheu também, que a gente fala, né? Que é a mãe que a gente escolheu pra ver. Então, é isso, né? É sobre isso. Aceitar o que passou, né? Não é concordar com o que doeu. É parar de lutar contra o que já foi, para abrir espaço para o que ainda pode ser dentro de você. Vou ler de novo. Aceitar não é concordar com o que doeu. É parar de lutar contra o que já foi, para abrir espaço para o que ainda pode ser dentro de você. Fran, quer É o acrescentar? que a gente fez agora, né? É exatamente a vivência. Exatamente a vivência. A dor de ser filha. Então, muitas mulheres não tiveram uma mãe como gostariam. Presente, amorosa, protetora. E vamos começar aqui a desmistificar essa mãe romantizada. A mãe é humana. Humana. Ela não é um ser imortal, um ser, uma deusa. É também, né? Dentro da outra percepção que a gente tem. Mas é humana. E nós estamos todos aqui para aprender. Então não existe perfeição. Então é importante a gente parar de romantizar essa palavrinha, né? Essa maternidade, essa função. E muitas vezes essa mãe pode ter falhado, mas como a Fran disse na live do Insta, ela pode ter falhado na sua percepção. Mas Uhum. dentro da concepção dela, ela foi maravilhosa. Ela fez o melhor que ela podia, né? Então essa mãe pode ter sido dura, ausente, crítica e de novo, ela pode ter só reproduzido um comportamento, algo que ela viveu na infância, algo que ela aprendeu na infância dela, que veio da mãe dela, que vem da outra mãe, que vem da outra mãe. Então a gente está tendo uma oportunidade aqui maravilhosa de dizer um basta, um chega. Não, a gente vai fazer diferente a partir de agora, né? Então, às vezes você pode ter tido uma mãe que te feriu, que foi confusa, que não conseguia lidar com a própria dor. E isso gerou lacunas emocionais, em nós, como insegurança, autocobrança, autoexigência, dificuldade de se sentir merecedora de amor ou de confiar em outras mulheres. Quando somos. Mas sair da paralisação, né, Cá? Não deixar que isso seja uma justificativa para sua paralisação, né? Ah, eu não faço isso porque eu sou insegura, porque quando eu era criança acontecia não sei o que lá. E aí você para. Não, gente, essa informação vem para você andar, para você ir para frente, para você, entendi, agora eu não sou mais essa pessoa, agora eu sou outra pessoa. O que que E você tá pode bom. fazer com isso, né? O que que é Uhum. que você pode fazer com isso? Porque muitas vezes, quando eu entrei no autoconhecimento, eu entrei para achar argumentos para continuar culpando os outros das dores que estavam em mim. Presta bem atenção. Eu entrei para
encontrar argumentos, então eu ia na expectativa de que a terapeuta, né, a psicóloga à época, ia me dar argumentos e ferramentas para eu continuar culpando os outros de como eles deveriam agir. E o lugar não é esse, né? Então, muitas vezes eu coloquei a minha mãe nesse lugar de vilã, de culpada das minhas dores, eu me vitimizei. E quem não quer vitimizar? Quem não quer viver na coitadolândia, né, gente? É gostosinho Coitada, demais. Lândia. Adoro. Uma aluna falou isso num curso de teto, eu nunca esqueci. Quem não quer viver na coitadolândia, né? Aquela pessoa que chega e tá com a cabeça assim, assim. Todo mundo quer acolher um coitado. Ontem a gente estava num almoço, uma moça começou, né, a se vulnerabilizar e não desse lugar de coitadolândia, de um lugar de muita força. E todo mundo parou e olhou para ela e tentou acolher, né, ali aquilo que estava acontecendo e borbulhando ali. E é muito interessante, porque a terapeuta era eu estava do lado dela, mas todas as pessoas em volta, com ferramenta ou não, terapeutas ou não, terapeutizadas ou não, elas foram acolher. Então é normal do ser humano acolher aquele que está em vulnerabilidade. E é confortável. A coitadolândia, muitas vezes, ele é um lugar confortável. A posição de vítima, mas ninguém cria nada na posição de vítima. A gente cria É, as você coisas. recebe 30 minutos do que você precisa. Depois você tá sozinha de novo. E aí você vai Exa- nesse Coitada, Lândia de novo. Exatamente. Então, continuando, né? Quando somos crianças, a gente não tem escolha, mas como mulheres adultas, a gente tem o poder de ressignificar. Curar o vínculo com a mãe não é mudar o passado, é mudar a forma como esse passado vive em nós. É, Quando faltou afeto e acolhimento. Sim, sua mãe fez o melhor que ela podia. E eu falo isso, falei isso para minha avó outro dia. Eu falei, vó, eu já culpei muitos meus pais. Hoje em dia, eu entendo que meus pais não tinham recurso nem ferramenta como eu tenho. Então, eu tenho obrigação de fazer melhor. Então, eu vou lá e eu faço melhor. Por quê? Porque eu coloco tudo isso que eu aprendi. Tá, você tem possibilidade, não é obrigação. Eu estava tentando encontrar uma palavra melhor para obrigação, mais leve, né? E aí eu É. tenho a possibilidade mesmo de fazer melhor, porque colocar tudo isso que eu estou aprendendo, todo esse recurso que eu tenho, para minha própria cura, né? Então eu escolho fazer diferente. Então a sua mãe fez o melhor com o que ela sabia, com a história que carregava, com as dores que ela não conseguiu elaborar. Mas isso não anula a dor da filha que você foi. E acolha essas dores, né? E isso pode ter gerado crenças em você. E não é responsabilidade da sua mãe te curar das crenças que estão em você. É sua responsabilidade. Então, que crenças são essas, né? Que eu preciso me esforçar para ser amada, minhas emoções não têm espaço, não é seguro para eu ser eu mesma, que você muitas vezes tem que estar nesse lugar de cuidadora da sua mãe, né? Você assumiu esse lugar e muitas vezes você está como cuidadora da vida das pessoas que estão à sua volta, marido, amigos, e não consegue cuidar de si mesma. E que eu não sou o suficiente, por mais que eu me esforce. Fran, Eu preciso ir. um beijo, meu Beijo, amor. gente. Tchau. A Fran vai, ela deixou o atestado. Continuando, daqui a pouco Deixei. eu volto aqui. Deixa eu ver, enquanto isso aqui, ó. Nossa, que pode admitir, eu também comecei a terapia buscando. Ai, que delícia que esse tema é para vocês, que delícia. Então vamos lá, continuando. É desconfortável admitir, mas necessário. Essas feridas, elas vão se tornando formas de funcionar, formas, né, na vida adulta. Então, como que são essas formas? Mulheres que se cobram demais, que sentem culpa quando colocam limites, que não conseguem confiar em outras mulheres, que se sabotam quando estão prestes a receber amor, dinheiro e reconhecimento. E tudo isso tem uma raiz que muitas vezes está no vínculo com a mãe. Meu Deus, Camila, se alugou um triplex na minha cabeça. O que que eu faço agora? Aceita. A realidade nem toda mulher que gera um filho está emocionalmente pronta para ser mãe. Gente, eu vou repetir. Porque se as pessoas tivessem a consciência disso,
elas olhariam as próprias mães com um olhar de humanidade. Então, eu vou repetir: nem toda mulher que gera um filho está emocionalmente pronta para ser mãe. Na verdade, eu arrisco dizer que ninguém está pronta para ser mãe. A gente vai descobrindo ao longo do caminho. Então, muitas mães foram filhas que também não foram acolhidas. Elas repetem o que viveram, mesmo que amem, machuquem. Mesmo que amem, elas machucam, mesmo sem querer. A realidade é essa. Nem toda mulher que gera um filho está emocionalmente pronta para ser mãe. Então vamos retirar esse peso, né? Essa obrigação da mãe ser perfeita, ser aquela fonte inesgotável de amor. Isso é ilusão. Continuando. Acolha a sua dor, mulher. Acolher essa dor e entender que falta algo aí, que faltou algo, é muito necessário. Então, muitas vezes a gente tenta entender rápido demais a nossa mãe, racionalizar e espiritualizar. Entender rápido aqui é entender a dor. E muitas vezes achar um vilão, achar um culpado para essa dor que eu estou sentindo. Então, pode ser que você, se está na terapia há muito tempo, já tenha passado por esse processo de culpar, de ela que fez isso, eu sou assim por isso, eu sou assim por isso. Olha, pare agora. Isso não vai te levar em lugar nenhum. De novo, pare agora. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Isso só vai fazer você ficar na posição de vítima. E quem quer ser protagonista da própria história não está no lugar de vítima. Então eu preciso, é minha responsabilidade olhar para essas dores, dar espaço para essa dor, com autorresponsabilidade. Não dá para curar o que você ainda está tentando esconder. Então, o primeiro passo é olhar, é tirar esses defuntos aí das covas e olhar. Aceitar a mãe que você teve não é romantizador. É parar de tentar mudar o passado e começar a mudar o impacto dele no seu presente. Aceitar é dizer: foi isso que eu recebi. Doeu. Mas agora eu escolho me nutrir, me cuidar, me curar. Não por vingança, mas por amor. Amém. Tornar-se a mãe que você não teve. Então, só por hoje, mulher. Se você não participou da live no Insta, vai lá, e dê esse amor, dê esse acolhimento. Então fale com você com doçura, valide o que você sente, diga não com firmeza e sim com liberdade. Se acolha nos momentos difíceis. Crie um lar dentro de você aonde há espaço para você existir por inteiro. E de novo eu vou trazer a live da Fran aqui, né? A vivência da Fran, aonde a gente colocou flores aqui no nosso coração, aonde a gente regou esse nosso coração, aonde a gente se permitiu se olhar e se acolher com bastante amor. Esse é o verdadeiro caminho da cura. Não esperar que a sua mãe mude, não esperar que seu pai mude, não esperar que ninguém mude, mas escolher mudar a forma como você se relaciona com a sua própria dor. O passado passou. Foi o que foi. Eu não tenho poder de mudar o passado, mas eu tenho o poder de escolher olhar para o presente, para o aqui e para o agora com uma nova ótica e assim mudar o meu futuro. Maternar a si mesma é o quê? Se um dia sua mãe não soube te acolher, hoje você pode ser o colo que esperou. Você pode ser a mulher que abraça sua criança ferida e diz: eu estou aqui, eu vejo você e eu te amo. Eu atendi uma moça ontem, aonde ela não conseguia ir para a vida em relação ao trabalho. E aí a gente descobriu uma criança ferida que se sentiu muito mal quando a mãe saía para trabalhar. E nesse caso, a gente fez exatamente isso, acolheu a criança dela para que ela pudesse ir para a vida e se desse permissão para ir para a vida, para deixar os filhos com quem quer que fosse, para que ela pudesse colocar a mensagem dela no mundo, para que ela pudesse colocar o propósito dela no mundo.
Então, é sua responsabilidade maternar a si mesma. O que a gente quer trazer aqui para vocês é cure-se ou prepare-se com a gente. O próximo programa para a purificação uterina, ele acontece no dia 11/6. A gente vai trazer o alecrim. O alecrim trabalha muitas questões da criança interior. E como eu trouxe aqui para vocês da minha cliente que eu atendi, ontem, ela. Ontem não, foi antes de ontem, alguns dias atrás, né? Ontem eu estava em São Paulo, mas quando a gente abraça essa criança ferida, é como se a gente tivesse a permissão da nossa criança lá atrás para poder fazer diferente na vida de agora. Então, e o que que acontece quando a gente trabalha essa criança? Mais alegria, mais diversão, que é tudo isso que o alecrim traz, mais espontaneidade, mais espaço para tirar os projetos da gaveta. A energia do alecrim é para cima, é para o alto. A lua cheia vai ser em Sagitário. Então, se você está aí com projetos que estão na gaveta, que você precisa de uma força, primeiro você precisa abrir espaço. Abrir espaço nesse lugar de dor que a sua criança ainda está presa. E quando você consegue fazer esse movimento de abrir espaço, você libera esse espaço para poder criar novas coisas na sua vida, tá? Já tem a turma já está aberta. Quando você entra no nosso programa, o módulo 1, você já tem acesso, tem bastante conteúdo legal lá. E aí a gente começa no dia 11/6, numa lua cheia maravilhosa em Sagitário, que é aquela lua onde a gente ruma para onde a gente quer ir, abre espaço e ruma para onde a gente quer ir. Mas também tem o nosso programa Inspira Mulher, 7 dias para você voltar a si mesmo e se reencontrar. Então, esse programa está disponível, só R$ 19,90. Você faz no conforto do seu lar. E é muito disso que a gente trouxe na live, que está gravada no meu perfil. É um momento de autoconexão, porque quem olha para dentro desperta, tem mais força. A maioria das pessoas está só olhando para fora. Vamos fazer esse movimento de olhar para dentro, de autorresponsabilidade, para que a gente possa expandir realmente e florescer, como a gente acabou de vivenciar aqui agora. Vamos caminhando para o final da nossa aula. Como sempre, vai ficar gravada. Como sempre, eu espero ter plantado uma sementinha aí para você pensar e reverberar isso aí durante o seu final de semana. Você merece se libertar dessas expectativas, dessas frustrações, dessas amarras. Então, comece hoje, comece por dentro, comece pelo útero. O útero é a nossa primeira casa, é a morada da nossa energia vital, é o nosso centro de poder, é o nosso centro energético que emana força mesmo sem estar presente. E se a sua mãe viveu uma dor de ser filha, se a sua avó viveu uma dor de ser filha, se a sua bisa viveu uma dor de ser filha, que isso comece agora a mudar. Quando você faz uma escolha de olhar de forma diferente, de acolher você, decisão de terminar em você e o poder de fazer com que isso termine em você, você tem. Gratidão por estarem aqui. Logo essa live eu subo. Ela é obrigada mesmo por estarem aqui. Espero que vocês pensem a respeito disso e acompanhem nossos conteúdos. Um beijo, obrigada, feliz sexta. Tchau, tchau. Obrigada, Cris Carla. Obrigada quem vai assistir no replay. Um beijo, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, Mari.